Felipe, como foi que surgiu essa ideia do projeto Viva o NEC? Conrado, o projeto ele surgiu a partir de uma relação pessoal que eu tenho com aquele espaço, dado que tanto eu quanto minha irmã, nós frequentamos o NEC quando nós éramos criança, nós tivemos aulas, minha irmã teve aula de balé, eu tive aula de karatê lá. Então, é um espaço que, do ponto de vista afetivo, já tinha uma relação muito forte. E, em segundo lugar, quando eu estava prestes a terminar o meu curso, eu decidi oferecer à minha cidade alguma contribuição no sentido de enriquecer com essa discussão em torno desse espaço, que ele é um local de muita história para a cidade. Sim, sem sombra de dúvida. E, portanto, é um local a ser respeitado, preservado e que permanece vivo na memória e na vida cotidiana da cidade. Eu também tenho um carinho, eu acho que a produção tem as imagens aí do projeto, vai passando aí, devagarinho, viu, produção? Eu já fiz cursos de teatro quando eu era mais jovem, né, lá no NEC. Tenho muitos amigos que também frequentaram o NEC. Eu acho que, de alguma forma, quase todo mundo já teve um contatozinho, já foi fazer alguma coisa no NEC, né? E é um espaço gostoso, é um espaço familiar, é um espaço de efervescência cultural e merece realmente esse up no seu visual. Essa mudança do projeto que você já fez, ela consta basicamente de quê? A gente está vendo algumas mudanças, né? Exato. O NEC, atualmente, ele apresenta a edificação principal da estação de trem, que foi construída em 1932 e, portanto, está prestes a completar o seu centenário. Então, o meu projeto ele surgiu com esse intuito de, às portas desse centenário, de investigar possibilidades de como esse espaço ele pode reunir ainda mais a comunidade local, interagir ainda mais com toda a gama de pessoas que circulam por aquela região, seja comerciários, comerciantes, estudantes das escolas ao redor e das faculdades, no sentido de aproximar as pessoas, não apenas no que diz respeito à questão arquitetônica, mas também urbanística, dado que o NEC ele se encontra ao lado de uma praça, e essa praça ela se mantém quase como um elemento à parte. É verdade. Em relação a essa dinâmica que acontece no NEC. Além de tudo, o NEC, o edifício da estação, ele tem uma série de entraves do ponto de vista paisagístico e patrimonial, dado que a percepção do edifício ela se modificou ao longo dos últimos anos e o entorno ele cresceu. O entorno que eu falo são as demais edificações. Ao redor do NEC. Cresceram ao redor do NEC sem considerar o caráter histórico e a importância paisagística desse edifício e desse espaço. Então, hoje, a edificação que nós temos do NEC, ela ocupa um cenário, digamos assim, desprestigiado em relação a um entorno que, ao longo de quase 100 anos, cresceu sem considerar essa edificação. Então, o meu desafio foi através da arquitetura e do redesenho dos espaços comuns, dos espaços de praça, estabelecer não somente uma ampliação do programa de necessidades do edifício, ou seja... Produção, bota aí a fachada. Bota a fachada, por favor, aí. Bota a fachada. O projeto. Isso aí já seria a fachada. Exatamente. A pretensão seria isso daí. Exatamente. Então, através dessa nova edificação, eu busquei criar um enquadramento para a edificação que fica em primeiro plano, ao mesmo tempo que eu tento ressignificar essa relação que o edifício tem perante os demais edifícios, de modo a criar um enquadramento mesmo para a edificação. Amplia a produção, bota só na tela a fachada. Basicamente, segura. Basicamente permaneceria, não haveria muitas alterações na fachada, né? Na fachada do edifício não haveria nenhuma alteração. Obedecendo aos critérios do restauro crítico conservativo, a unidade potencial, que é o edifício que é tombado, ele permanece intacto e é respeitado
são respeitadas todas as suas características arquitetônicas e artísticas. O meu objetivo aqui é melhorar, potencializar a fruição desse edifício pelas pessoas da cidade. E, para isso, eu proponho a retirada da cerca, mas, obviamente, mantendo todo um cuidado para quando a edificação, quando o centro cultural estiver fechado. Eu pensei em uma série de dispositivos que permitem esse fechamento, mas isso é algo irrelevante diante da totalidade do projeto. E essa edificação principal, ela receberia um uso que ela é mais compatível com a sua natureza. É uma edificação importante e imponente perante a cidade, então ela receberia um espaço de exposições temporárias. E por que exposições temporárias? Há atualmente um fluxo grande de pessoas que atravessam a quadra para ir de um ponto a outro, e da rua Comandante Vital Rolim até a rua Valdenez Pereira de Souza. Então, eles atravessam a Segura praça... aí, produção, segura aí. Vá, pode continuar. Eles atravessam o... Essa aí, no caso, é os fundos. Isso, é a parte dos fundos, que, na verdade, agora não teria mais essa relação de fundos. Seriam duas fachadas que ficariam ativas. Estou entendendo. E as pessoas elas poderiam atravessar pelo próprio edifício, que a partir desse momento Interessante. seria um espaço para exposições temporárias, preenchendo assim uma lacuna que a própria cidade tem. Amplia, por favor, produção, essa foto, para o pessoal que está acompanhando. Legal. Então, a gente tem a relação entre a nova edificação, a edificação anexa, que receberia salas de aula, sala de dança, sala de música, sala de oficina para trabalho em madeira, além de todos os depósitos que esse tipo de instituição requer. No caso, teria uma reforma nesse outro prédiozinho vizinho, esse, da parte de fora, não é isso? Exato. Que onde hoje é o balé, eu acho, um salão O salão do balé, Ah. aquela edificação, ela tem algumas problemáticas. A primeira delas é a problemática patrimonial, porque o edifício principal ele é tombado, mas aquela edificação não é. Uai. Aquela edificação ela se caracteriza como um falso histórico. Então, quando você olha, você tem a sensação de que ela é uma Passa a edificação imagem, antiga. produção. É como se fosse um apêndice ali, né? Exatamente. E ela, atualmente, se tornou incompatível do ponto de vista climático e também do ponto de vista espacial, no sentido de receber as atividades que ocorrem lá diariamente. Realmente, ele é uma coisa ali que não está muito casando com a estrutura em si, não. Tira um refeitório também? No sentido de aproximar ainda mais as pessoas do NEC e também de criar uma possibilidade de receita para a instituição, foi proposto também uma possibilidade de ter um café, um bar, ou mesmo um restaurante popular. E essa edificação do café, ela seria anexa também, são duas edificações anexas, e o objetivo de fazer duas edificações anexas é que elas podem ser construídas em fases distintas, de acordo com as necessidades do centro, e também de não competir em escala, em tamanho, com a edificação principal. Então, eu crio dois objetos relativamente pequenos, que eles não vão competir em escala com a edificação principal. Seriam basicamente essas as principais mudanças lá no Núcleo de Extensão Cultural? Exato. O meu objetivo não é necessariamente impor uma visão unilateral, mas é de, através desse projeto, propor, na verdade, uma discussão perante a comunidade acerca da importância desse espaço, tanto do ponto de vista patrimonial, quanto do ponto de vista da formação cultural, e, através disso, com as ferramentas que me competem, que são as da arquitetura, eu me propus a imaginar um cenário de como poderia ser o NEC a partir das próximas décadas. Amplia essa foto aí, por favor, produção. Então, é muito mais um convite para uma reflexão em torno desse espaço e, a partir daí, abrir portas para se conversar com a comunidade, do que propriamente uma visão unilateral de alguém que chega assim e quer impor um projeto. Entendi. Nada disso. Esse espaço aí seria qual? A pretensão? Uma sala de aulas multiuso. Que seria naquele anexo de fora ou seria no anexo de... No anexo,
no local onde hoje é o anexo. Ah, tá. Tá, tranquilo. Aquele espaço também da cozinha, Ele local também para lanche, também seria no anexo? são 2 anexos. Hoje Então, só tem um, que hoje é só tem aquele um. que lá onde funciona o salão de balé, de dança. Exato. No caso, Então, o seu projeto aquele- seria uma modificação nele e a criação de um outro, construção Exatamente. de um outro. Ah, tá, entendi. Então, naquele anexo onde há a sala de dança, além da sala de dança, nós teríamos uma sala de dança apropriada, tanto do ponto de vista climático quanto do ponto de vista espacial. Nós teríamos também uma sala de aula multiuso, um hall para recepção das pessoas, uma copa, a administração e a residência, aliás, o dormitório dos artistas, que são convidados para a UNEC. Sim, é importante. Além disso, a sala de atividades em carpintaria, que atualmente são desenvolvidas no próprio edifício do NEC, e acaba sendo um uso incompatível com a natureza histórica do edifício, porque é um edifício que tem as suas singularidades e que precisa de muita delicadeza para ser preservado. E, além disso, uma sala de música e também uma sala de atividades para artes plásticas. Muito bem. E os depósitos. Ô Felipe, esse projeto já foi apresentado ao FCG, ao reitor? Então, eu terminei esse projeto no ano passado e quando eu finalizei, estávamos no início da pandemia. Eu decidi, então, retardar essa apresentação, dado que não era oportuno, naquela época, conversar sobre um projeto cultural enquanto todas as pessoas estavam padecendo de uma pandemia. Então, eu decidi esperar um pouco mais para trazer esse projeto e eu estou, a partir desse momento aqui, trazendo ele para essa discussão. Muito bem, Antônio Fernandes, inclusive devido ao nosso... Não consegui falar com o Antônio Fernandes, porque a minha pretensão era colocá-lo também ao vivo hoje, já para tomar ciência do projeto, mas vai virar matéria também para o site Diário do Sertão e com certeza eu já vou instigá-lo em relação a isso e o restante compete a você aí entrar nessa discussão que eu acho muito importante, muito salutar, até porque o NEC não é apenas um prédio que está aqui no centro, ele tem toda uma história, né? Ele tem uma história de 100 anos, centenário já, né? Exato. É muita coisa e tem que ser valorizado. Como você bem falou, né? Se construiu muito ao redor sem respeitar a importância daquele prédio, principalmente a sua importância histórica. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer. Conrado, igualmente. Espero que você possa voltar outras vezes. E a gente vai conversar com o Felipe outras vezes para a gente analisar. Eu já vou incumbi-lo dessa missão árdua de a gente fazer análise de pontos da cidade de Cajazeiras dentro desse olhar arquitetônico e urbanístico. Para saber, olha, isso aqui não está legal, isso aqui tem que mudar. Topa esse convite está desafio? mais que aceito, será um prazer. Maravilha. Ele volta para João Pessoa, mas João Pessoa participa com a gente. Joia, muito obrigado, Conrado. Eu gostaria apenas de fazer um agradecimento Sim, por favor. à arquiteta doutora Vilna Vidal, que ela participou de maneira muito ativa, através de reflexões que foram assim inestimáveis para esse projeto. Ela tem toda a sua formação dentro da área do patrimônio histórico e as discussões com ela foram muito enriquecedoras. E também agradecimento a todas as pessoas que fazem parte do NEC, em especial a Naldinho e a todos os professores, porque eu desenvolvi esse projeto, não foi algo assim do nada, houve muita conversa com todas as pessoas que fazem parte do NEC, muito estudo para que todas as atividades e todas as proposições elas fossem coerentes e compatíveis com as necessidades daquele espaço. E um agradecimento final a você pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui.